Sobre o desempenho da arrecadação e sobre os grandes, gigantescos desafios das contas públicas, eu converso agora com a economista-chefe da Lifetime Investimentos, Marcela Kawauchi. Marcela, muitíssimo obrigado por estar com a gente. Ter arrecadação grande desse jeito adianta alguma coisa diante de um governo e de um Congresso que gastam tanto? Boa noite, Marcela. É sempre um prazer participar. Bom, o aumento da arrecadação, ela resolve um problema no curtíssimo prazo. A gente está vendo um governo que ainda não olhou para os gastos públicos da forma como deveria, e por isso continua gastando mais e mais a cada ano. Então, esse aumento de arrecadação faz parte do trabalho em fazer o equilíbrio ali das contas públicas. Agora, como eu falei, é uma ajuda de curtíssimo prazo. Vale destacar que, mesmo com recordes de arrecadação, o governo não tem sido bem sucedido em fazer superávites, ou seja, em conseguir cortar gastos de forma a fazer com que as despesas primárias terminem no mês no azul e não no vermelho. Além disso, o governo não pode contar com a arrecadação ao longo de muito tempo. Vale destacar que a economia brasileira está numa fase de desaceleração. A gente viu isso nos dados, por exemplo, do IBCBR. E a gente deve ver essa desaceleração ganhar mais força ao longo do final de 2025 e em 2026. O mercado espera um crescimento do PIB de 2,2% nesse ano e de cerca de 1,8% no ano que vem. Ou seja, a arrecadação, que está crescendo muito por conta de atividade econômica, também vai desacelerar. E aí, como é que o governo vai fazer para fechar as contas, sendo que ele não olhou para o corte de gastos, né? Ele parece estar escolhendo aí um aumento de impostos para o ano que vem, né? Mas isso, de novo, acaba sendo muito ruim, porque depende de ciclos econômicos e não de fatores sobre os quais o governo tem ingerência. E, Marcela, eu queria te ouvir sobre o que aconteceu ontem no Senado. No escurinho da sessão de ontem, o Senado aprovou aquela medida que autoriza as Forças Armadas a gastarem 30 bilhões de reais ao longo de 6 anos, são 5 bilhões a cada ano em investimentos, fora da meta, fora do arcabouço. O que é isso? Sem entrar no mérito, né, da necessidade que o nosso país tem de colocar ainda mais dinheiro nas Forças Armadas, olhando apenas para a questão das regras fiscais, isso é muito ruim. Por quê? A gente tem uma regra fiscal que foi proposta em 2023 e teve em 2024 o seu primeiro ano de vigência. Então, a gente está com uma regra ali que está numa espécie de fase de teste. O governo precisa respeitar essas regras de uma forma muito cuidadosa para que a âncora fiscal, de fato, funcione como uma âncora. Ou seja, mostre para o mercado qual é o norte das contas públicas no médio e longo prazo. Quando o governo faz tentativas de sair, né, da meta, de colocar gastos fora desse teto, e aí a gente tem a questão das Forças Armadas, tem a questão da ajuda para os setores que foram impactados pelo tarifaço e outras coisas podem vir por aí. O que a gente tem é que essa fase de teste da nova meta começa muito mal, porque a gente já começa a ter uma meta muito mais flexível do que ela deveria ser. E aí, né, quando a gente tinha o teto de gastos, a gente falava sobre o furo no teto de gastos, é mais ou menos isso que está acontecendo. Você tem um limite que essa regra coloca, e você acaba flexibilizando demais esse limite para questões que não são urgentes. A gente não está falando de uma pandemia ou de uma recessão em curso, nada disso. A gente está falando de despesas que deveriam ser encaixadas dentro dessa regra fiscal. Então, a sinalização do governo de tentar fazer isso, do Congresso, de começar essa aprovação, são muito ruins, porque, de novo, o que deveria ser uma âncora fiscal, que são essas novas regras, acaba ficando muito flexibilizada e aí não funciona, de fato, como um norte para o médio e longo prazo das contas públicas no Brasil. Para você que está nos acompanhando, se você não tem detalhes desta medida, vale a pena entrar no site da CNN Brasil, procurar as reportagens sobre esta decisão.
é absolutamente curioso, porque um grande nome do PL, que é o partido de oposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o autor do projeto, a relatoria foi do PT, e os dois partidos votaram juntos como se amassem. Assim. Foi uma decisão absolutamente sui generis do ponto de vista da política, e mostra como a política, assim como com o teto de gastos antigo, é a própria política que está corroendo por dentro as regras do arcabouço fiscal neste momento, ao vivo. A gente está vendo isso ao vivo acontecer, é o Congresso junto com o Executivo. E, Marcela, ano que vem tem eleições. A gente pode esperar, do ponto de vista fiscal, novas iniciativas do Congresso ou do Executivo que podem corroer este arcabouço fiscal e podem representar mais gastos parafiscais e aumento da dívida? Olhando o que a gente viu no passado, né, em anos eleitorais, a gente sempre tem aí o incumbente, né, que é aquele candidato que tem ali a máquina pública na mão, aumentar os seus gastos, seja gastos de fato, colocar dinheiro na economia, seja subsídio, que é o que a gente chama de parafiscal, né, subsídio, por exemplo, a crédito para consumo, seja maior subsídio para empréstimo a empresas, enfim. O que a gente vê é um incentivo fiscal maior em anos de eleição, não só do governo federal, mas também de governos estaduais. Então, para o ano que vem, a gente pode esperar, sim, alguma piora adicional da questão fiscal. Lembrando que, enquanto a gente espera que haja um aumento dos gastos, provavelmente a gente vai ver uma queda da arrecadação por conta da queda da atividade econômica. O dado de setembro que a gente viu hoje trouxe um aumento importante não só da arrecadação pelo IOF, mas também da arrecadação previdenciária, que é aquela que vem do mercado de trabalho, que continua muito aquecida, mas que para o ano que vem a gente tem a expectativa de um desaquecimento nesse setor. Então, vai ser um ano ali que provavelmente o fiscal vai ser colocado em xeque. E vale lembrar que o que está em jogo na eleição não é só o ano que vem. Nos próximos 4 anos, a gente tem algumas discussões importantes relacionadas ao fiscal que vão se impor. Não vai ser uma escolha do governo discutir ou não. Por exemplo, a reforma da Previdência, que vai fazer 10 anos lá em 2029, lembrando, né, que a gente falava que ela tinha uma validade de 10 anos quando ela foi aprovada. Tem a questão dos gastos obrigatórios, que podem aí ultrapassar esse limite de gastos que a gente tem na regra colocada hoje. Então, tem muita coisa a ser discutida. O ano que vem é o curto prazo, mas no médio prazo também a questão da eleição vai ser bastante relevante. E, Marcela, se de fato a gente tiver a confirmação deste cenário em que os gastos públicos aumentem nos próximos meses, né, haja essa flexibilização e uma injeção de mais recursos na economia brasileira, isso pode mudar a trajetória ou o ímpeto do Banco Central no seu plano de futuramente, em 2026, cortar os juros? A gente pode ter um adiamento do corte de juros ou um corte menos intenso do que se espera hoje? O cenário mais provável é que o fiscal funcione como um limitador ao corte de juros. Então, o Banco Central deve sim começar a queda de juros ali no primeiro trimestre, seja em janeiro, seja em março, mas provavelmente o tamanho do corte de juros e a velocidade com que ele vai ser feito vão ser menores por conta da questão fiscal. Vale destacar que a questão fiscal tem um problema ali de funcionar quando ela está em desarmonia com a política monetária, que é o que a gente está vendo agora, né? O Banco Central tentando desacelerar a economia e a política fiscal colocando lenha na fogueira, e que a gente tem a necessidade de juros maiores por mais tempo. Então, provavelmente, ela vai funcionar assim como um limitador importante. O mercado tem aí no Focus que a Selic terminal, né, ou seja, o final do próximo ciclo, chegue aí em 12,25, mas certamente o fiscal pode fazer com que esse número seja mais próximo de 13, 13,5%. Ou seja, a gente convive com juros por mais tempo, mesmo com a inflação desacelerando, porque o fiscal acaba atrapalhando ali a política monetária, como se cada força ali puxasse para um lado diferente, e a política monetária acaba tendo que fazer o dobro de força
né, do que por conta dessa questão fiscal. Se de um lado o motorista acelera mais, o Banco Central, que está no banco do carona, puxando o freio de mão, vai ter que fazer ainda mais força para segurar esse carro. Marcela, para o investidor, né, para quem está nos acompanhando, que tipo de preço no mercado financeiro pode ser um indicativo, ali, um termômetro dessa desconfiança de que o governo estará adotando um caminho de flexibilização, de aumento dos gastos públicos? É o dólar que vai acabar sendo um termômetro bom disso? São os DIs? Onde dá para entender a temperatura dessa história? Por enquanto, as curvas de juros, né, os DIs futuros, eles têm respondido com mais força, com mais intensidade a essa questão fiscal. A gente vê, por exemplo, a curva de juros agora no meio de outubro mais alta do que ela estava no final de setembro, justamente porque o fiscal voltou para o radar, depois que o Congresso afastou a MP 1303, mas o dólar também acaba respondendo. A questão do dólar acaba tendo outros vetores ali que também pesam na ponta contrária, né? Justamente a questão internacional que faz com que o dólar americano perca força. Então, se não fosse essa força para baixo no dólar, provavelmente a gente estaria com o real ali respondendo a questão fiscal ainda mais alto do que esse 5,40 que a gente está vendo. E, por último, a Bolsa também acaba respondendo. Quando a gente lembra que a questão fiscal funciona como um limitador à queda de juros, ou seja, né, as curvas DI elas acabam, né, mudando ali um pouco para cima, isso acaba pegando também sobre as empresas. Afinal de contas, juros maiores indicam maior pagamento de dívida, custo do dinheiro maior, e isso acaba pesando para baixo sobre o preço das ações. Então, o mercado como um todo acaba respondendo a essa questão fiscal, cada um do seu jeito ali, às vezes com alguma defasagem, mas certamente a piora fiscal acaba prejudicando todos os ativos. Não tem como fugir, né, da reação dos investidores. A gente conversou com a Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime Investimentos, a quem agradeço muito pela conversa hoje. Marcela, obrigado. Bom finzinho de quinta-feira. Naka, é sempre um prazer. Muito obrigada. Boa noite.